Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema de hoje é Convite ao Bem. Quem vai ministrar o tema de hoje, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Tânia Tadeu. A prece inicial e final será feita pela Solange Darioli. Vibração do passe por mim, Henrique Lepski. E a vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse instante nós possamos já fechar os nossos olhos e já nos ligarmos junto a Jesus, permitindo assim com que essa luz que vem do mais alto, que vem da Mansão da Paz, de Eurípides, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, assim como também do Hospital Alvorada, possa envolver a cada um de nós nesta noite. Que tenhamos assim esses nossos corações e mentes receptivos a toda essa energia, a toda a luz que o Evangelho de Jesus traz para cada um de nós. E que o nosso trabalho desta maneira possa transcorrer de maneira serena, calma, e que possamos nos reabastecer dessas energias de paz e de amor. Vamos então nos acelerando, nos sintonizando com a espiritualidade aqui presente, os nossos mentores, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos mais nesta noite, por recebermos individualmente todas essas energias benfazejas que vão nos fortalecer. Vamos também estar abertos, mente e coração, para recebermos todo o aprendizado, todo o ensinamento individual que cada um irá refletir, através da nossa querida amiga Tânia, que preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, a mensagem desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente, né? Mais uma semana. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E tem 12. Isso está na página 234. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrais a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Que assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. E a mensagem desta noite é do livro Bezerra, Chico e Você, de 1950, psicografia do Francisco Cândido Xavier, no capítulo Em Louvor da Verdade. Diz assim: nossa vida é um campo aberto. Nosso coração é uma fonte. Cada um de nossos atos é uma mensagem viva. Que nossa alma se afeiçoe ao bem supremo, sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforme em seu reino. E aí nós vamos começar então nesse livro, que é o Convite ao Bem, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, no capítulo 39,
ele vai tratar a respeito do convite ao bem. E aí eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma pergunta simples. Quantas vezes, ao longo do dia, sentimos dentro de nós uma pequena voz dizendo: faça o bem, tenha paciência, ajude, seja mais compreensivo. Essa voz suave, quase silenciosa, é o que o Espírito de Emmanuel chama no livro Pão Nosso de convite ao bem. Não é uma ordem que o livro nos traz, que Emmanuel nos coloca. Não é uma imposição, é um convite. Um chamado amoroso de Deus que faz a cada um de nós todos os nossos dias. Emmanuel, ele inicia o texto desse livro dizendo o seguinte: se olharmos para a história da humanidade, veremos que muitas coisas mudaram, não é? Os costumes, as tecnologias, as nossas formas de viver. Mas existe algo que nunca mudou e que também nunca vai mudar, que é fazer o bem. Em todas as épocas, o bem continua sendo sempre uma fonte viva dentro de nós, dentro dos nossos corações. E essa fonte que nós temos, ela nunca se esgota. Quando praticamos o bem, estamos abastecendo o nosso próprio espírito, nós mesmos, né? Com valores que não se perdem com o tempo, nem com as mudanças da vida. Nossas vidas, elas podem mudar, e elas mudam sempre, né? Se a gente for pensar o que somos hoje, o que nós éramos o ano passado, né? Que é um tempo ainda muito recente, porque o tempo passa, né? Muito rápido. Mas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, enfim, esses valores, esse reabastecimento que nós temos, quando nós fazemos o bem, ele nunca se perde e ele nunca se esgota, né? Nem com o tempo e nem com as mudanças da nossa vida. E aí eu vou mais além, né? Esse bem que nós praticamos, nem com a nossa morte, com o nosso desencarne, ele também não se perde, ou seja, ele vai permeando, né, por toda a nossa existência. Nós podemos perder dinheiro, né? Nós podemos perder objetos, nós podemos perder posições sociais, mas o bem que nós fazemos, esse bem diário, ele nunca se perde. Ele vai, na verdade, esse bem, ele vai se transformando, né, cada vez mais na luz divina que nós temos dentro de nós, dentro dos nossos corações, né? E Emmanuel, nesse livro, ele lembra que a nossa infância, né, de todos nós, é cheia, e foi cheia, de convites ao bem. Quer ver? Quando nós fomos crianças, nós ouvimos isso sempre. Peça desculpas, divida esse chocolate, esse pão, esse doce com o seu irmão, não é? Não faça isso, aquilo ali machuca, isso machuca também o seu coleguinha. Ajude a arrumar aqui, vamos brincar, vamos espalhar os nossos brinquedos, mas agora vamos arrumar os nossos cantinhos, não é? E aí, esses aprendizados, né, nós recebemos de muitas pessoas ao longo da nossa infância, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos avós, né? E todos eles que passam por nós, todas as pessoas, na verdade, que passam por nós, desde a nossa infância até hoje, né? Todos são instrumentos de Deus, que nos coloca nos nossos caminhos para nos ensinarmos todos os dias, porque a gente aprende e a gente ensina todos os nossos dias, não é? Sempre uma coisinha a gente aprende, sempre uma outra coisinha a gente ensina, não é?
E uma criança, desde lá da infância, o que ela aprende em relação ao bem? A respeitar, a compartilhar, a pedir perdão, a ajudar. Tudo isso são os nossos primeiros convites ao bem. Mas Emmanuel faz uma observação, muito realista, na verdade, né? Que muitos de nós vamos perdendo, né, durante o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a gente vai perdendo muitas vezes esses pequenos detalhes, né, pequenas grandes aprendizados que nós tivemos lá na nossa infância. E aí, na nossa vida, a gente vai tendo outros sentimentos, outras questões, né? A impaciência, a competição, né? Muitas vezes o orgulho. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, um exemplo, uma pessoa no trabalho percebe que eu poderia ajudar uma colega minha lá que está em dificuldade. Mas aí eu penso, mas isso não é problema meu. Ela está em outro departamento. Isso aqui não me pertence. Ela que deveria saber disso, não é? E aí, ou algumas irritações que nós temos, né? E o convite ao bem diz o quê? Tenha paciência, ajude sempre, vai com calma, respira, né? E muitas vezes essas pequenas escolhas diárias, né, que vai construindo aí o nosso caminho espiritual. Apesar disso, Emmanuel nos traz uma mensagem muito consoladora. Mesmo quando nós erramos, e todos nós erramos, claro que nós estamos todos numa escola, né, e o erro também serve de aprendizado, né? Quando a gente erra, nós também aprendemos com esses nossos erros. E aí, o que nós podemos fazer, muitas vezes, para a gente aprender, né, com os nossos erros e com tudo aquilo que a gente passa pelos nossos dias? Um livro inspirador, uma palestra, um amigo que aconselha, uma experiência difícil que eu posso ter ali naquela experiência, que aprendizado positivo que eu tenho a partir dessa experiência, né? Uma mensagem espiritual, uma leitura do Evangelho. E quantas pessoas relatam, né, alguma coisa desse tipo? Eu estava passando por um momento bem difícil. E aí, de repente, eu abri um livro por acaso, eu abri o Evangelho por acaso. E a mensagem desse livro ou do Evangelho, luz, fala exatamente aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Isso é coincidência? Não, né? Isso é Deus, isso é Jesus, a espiritualidade toda, né? Nos protegendo, nos amparando e nos fazendo sempre o convite ao bem. E o mesmo acontece quando nós fazemos o nosso Evangelho no lar. Todas as semanas, como todas as vezes aqui, os nossos recados finais, né? Para abrirmos o Evangelho num determinado dia, numa determinada hora, na semana, que ali também abrimos o Evangelho em família ou mesmo individual, enfim, e muitas vezes, quando abrimos, aquela mensagem vem diretamente, é aquilo que nós precisávamos ouvir e entender naquele dia, naquela semana, enfim. Ou então, muitas vezes, né, uma conversa simples com alguém naquele dia, de repente, ali na corrida, é naquela conversa que eu tiro muitas vezes, aquilo que eu estava precisando, toda aquela palavra que naquele momento, né, as pessoas precisavam. E isso tudo, gente, são o quê? São os convites ao bem. Deus nunca desiste de nos chamar. Emmanuel também nos alerta sobre algo importante. Muitas vezes, nós só ouvimos o convite ao bem quando a dor chega. Já ouviram falar? Eu só procuro ou pela dor ou pelo amor, não é? Então, quando tudo está muito bem, quando está tudo muito certo, né, às vezes nós nos distraímos. Mas quando surgem as dificuldades, as perdas, as decepções, as doenças, as crises,
Então, nós começamos a refletir. A dor, muitas vezes, naquele momento, ela funciona como um despertador da alma, sabe? Tipo, olha, você está com esse problema aí, você está com essa dificuldade, mas é para isso que te ajuda a buscar, a estudar, né? E a mudar, muitas vezes, o padrão mental. Pensa diferente, né? E aí nos faz perguntar, o que realmente importa? Como é que eu tenho vivido? Estou cultivando bem? E Emmanuel nos orienta com muita sabedoria, né? Que nós não precisamos esperar a dor chegar para aprender, né? Então, que nós possamos cada vez mais buscar a leitura, o aprendizado, o Evangelho no lar, as palestras, né? Os nossos livros que nós temos aqui na biblioteca, inúmeras obras incríveis. Quando nós estamos bem, não precisamos chegar, né, na questão, eu preciso ter ali uma aflição para buscar, para correr atrás. Então, todos os dias nos é colocados, né, ensinamentos, percepções, que falam, olha, vai lá, abre o Evangelho, pensa, respira, né? Enfim, a partir daí, nós temos o seguinte, que muitas vezes nós temos assim, fazer o bem é algo muito grandioso. Não é grandioso, né? Fazer o bem é algo pequeno, é algo que está próximo de nós, no nosso dia a dia. E a partir daí, nós temos muitas vezes fazer o bem pensando assim, mas como que? Na verdade, um respeito pelo outro, uma empatia, um sorriso, uma bondade pequena que mas para você achar que é pequena, mas para os olhos, né, de Jesus e da espiritualidade, enfim, para Deus, é algo enorme, não é? E assim vamos nos educando, né? Educando os nossos pensamentos, educando os nossos corações. O Evangelho de Jesus, né, esse convite ao bem aparece o tempo todo, né, com uma claridade, com uma verdade, muitas vezes, uma verdade colocada no nosso Evangelho Luz durante muitas vezes, né? E encontramos muitos convites ao bem durante todo o tempo, como, por exemplo, amar o próximo. E o próximo é aquele que está próximo, muitas vezes, né? Falar, eu vou amar, mas não, é fazer aquilo que está dentro do nosso lar, aquele que está lá no nosso trabalho. E as pessoas, às vezes, as mais difíceis, é aquelas que nos ensinam mais ainda, né? A perdoar, a servir, a compreender. E a fazer o outro, que é o maior mandamento, né, o que gostaríamos que nos fosse feito. Esses ensinamentos são direções, né, que nós temos para viver melhor. E quando nós seguimos esse caminho, nossa consciência ela fica mais tranquila, aquela questão, né, de colocar a cabeça lá no travesseiro, da paz. Os nossos relacionamentos melhoram, o nosso espírito cresce. Uma frase muito importante do Emmanuel, que diz assim nesse livro, né? A maioria dos nossos irmãos caminham para Deus sob o ultimato das dores. Muitos aprendem apenas depois de sofrer. Mas ele nos convida a algo diferente. Não espere o sofrimento para escolher o bem. Podemos escolher agora, hoje. Nas nossas pequenas atitudes, ouvir com atenção, evitar palavras duras, oferecendo compreensão. O bem começa nas coisas mais simples da nossa vida. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo lá que fala especificamente sobre a caridade. E os espíritos explicam que a verdadeira medida do progresso espiritual não está nas nossas palavras muitas vezes, mas nas nossas atitudes de amor ao próximo. E é por isso que encontramos a afirmação: fora da caridade,
não há salvação. E quando falamos em caridade, a doutrina espírita, ela amplia muito esse conceito, né? Não apenas a questão que também é importante para as nossas pessoas, enfim, os nossos assistidos, que é ajuda material, né? Mas a caridade, ela também se forma numa palavra, para uma pessoa muitas vezes que está sofrendo, na paciência com o outro, no perdão, na escuta sincera, que alguém precisa de repente desabafar, eu escuto, eu entendo, sem julgamentos, né? No silêncio, muitas vezes, que evita uma discussão. Então, os nossos espíritos superiores, eles nos ensinam que a verdadeira caridade, ela começa nas relações mais simples da nossa vida, e na nossa vida do dia a dia. Na família, no trabalho, com os amigos, enfim. Por isso, quando o Espiritismo diz que a evolução espiritual passa pela prática do bem, ele está lembrando que o crescimento da alma acontece nas nossas escolhas diárias. Assim, nos olhos de Deus, nenhum gesto de bondade é pequeno. Tudo é registrado na consciência, né? Na nossa vida, como eu disse. E na lei do amor, né? E aí eu vou contar uma pequena história inspirada nos ensinamentos de Jesus, que vocês já devem conhecer, mas que está lá no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, do Rio de Janeiro, 1941, que é o capítulo 20, que fala sobre Maria de Magdala, quando o bem abre um novo caminho. Então dizia assim: Maria de Magdala era uma mulher conhecida na cidade. Ela vivia cercada de riquezas, de festas e de muitas pessoas ao seu redor. Ela tinha conforto, luxo e tudo aquilo que muitos consideravam felicidade. Mas, apesar disso, dentro do coração de Maria existia um grande vazio. Algo lhe dizia que faltava sentido para a sua vida. Certa vez, ela ouviu falar de um homem simples, que percorria as cidades ensinando sobre o amor, a misericórdia e o perdão. Era Jesus Cristo. Movida pela curiosidade e talvez por uma esperança silenciosa, Maria decidiu ouvir as suas palavras. Quando chegou ao lugar onde Jesus falava, encontrou uma multidão. Aproximou-se e aí ela começou a escutar. O mestre falava sobre Deus como um pai amoroso que não abandona nenhum de seus filhos. Falava sobre perdão, sobre recomeço, sobre a possibilidade de transformação da vida. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Maria de Magdala. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém olhava para ela sem condenação, sem desprezo, mas com compaixão. Naquele encontro, Maria compreendeu algo que mudaria a sua vida. Ninguém está perdido. Sempre quando todo mundo, que decide recomeçar ao caminho do bem. E a partir daquele momento, sua vida começou a se transformar. Ela abandonou o passado e passou a se dedicar a uma existência mais simples, procurando viver os ensinamentos de amor que ele havia aprendido. E esse episódio nos ensina algo muito importante, né? Essas questões nos ensinam que fazer o bem acontece para todo mundo, inclusive para quem erra, para quem acerta. Todos nós estamos tendo todos os dias, né, esse nosso convite ao bem. E assim, finalizando, o convite ao bem está sempre presente todos os dias na nossa vida. Ele apenas convida. E cada vez que respondemos a esse convite, estamos nos aproximando mais de Deus. E para encerrar, eu comecei aqui a fala
com o capítulo 13, o item 12. E agora eu vou terminar com o mesmo capítulo 13, só que com o item 13. E eu vou ler. Só que vamos ler aqui juntos, se vocês quiserem fechar os olhos, isso está escrito lá no Evangelho, sentar de forma confortável, respirando suavemente. Se vocês se sentirem confortáveis em fechar os olhos, se não, podem ficar com os olhos abertos, é só uma leitura. E assim vamos imaginando uma árvore muito bonita. Cada um de vocês, imaginem essa árvore. Cada um tem a sua árvore. Nesse local onde ela se encontra, num campo, na praia, na frente da sua casa. Imaginem esse lugar. Essa árvore, ela é muito bonita. Ela é cheia de flores e ela está carregada de muitas frutas. Essa árvore, ela tem um nome muito especial. É a beneficência, que significa fazer o bem. Convido a cada um de vocês a se aproximar dessa árvore e a colher os seus frutos. Se alimentem desses frutos, sintam o sabor, o cheiro, o perfume dessas flores. Vejam como essa árvore é bela. Esses frutos que te alimentam neste momento são os gestos de bondade, a palavra amiga, a ajuda oferecida, o carinho dado a quem precisa. São essas pequenas atitudes que fazem e que fizeram a diferença na vida de tantas pessoas que estão ao seu redor. E é algo muito bonito nessa árvore. Ela nunca fica vazia. Cada vez que retiramos um fruto, cada vez que fazemos um bem, novos frutos aparecem. E como se Deus renovasse essa árvore continuamente, porque o bem que praticamos nunca se perde. Assim, quanto mais distribuímos bondade, mais essa árvore vai crescendo, florescendo e se enchendo novamente. Isso nos mostra que a beneficência de fazer o bem, ela é inesgotável. Sempre haverá uma nova oportunidade de ajudar, de consolar e de amar. E Emmanuel termina nos lembrando algo muito profundo. Podemos caminhar para Deus conduzidos pelo amor. Que possamos sair daqui hoje mais atentos aos convites diários de fazer o bem. Muito obrigada. E assim, já com todo o nosso salão em harmonia, em paz, vamos elevando o nosso pensamento junto a Jesus, permitindo que essa luz venha até nós, a nos envolver por inteiro, assim como também nos ligando às equipes da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, e do Hospital Alvorada, essas equipes multidisciplinares de médicos, educadores e religiosos, que nesse instante nos envolvem com todo o amor e carinho. E desta maneira, os médiuns já se colocam na postura de captação dessas energias medicamentosas, que são com muito cuidado ministradas nesse instante, indo em direção à necessidade particular e específica de cada um na noite de hoje. E com um pensamento voltados e confiantes em Jesus, nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia benfazeja nesse instante se concentra no nosso centro de força coronário, que fica na altura da nossa cabeça, aonde ali é trabalhada toda a nossa ligação
com o mais alto, permitindo com que estejamos mais receptivos a essas energias. E essa energia desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroe, equipes de psiquiatras ligadas ao Dr. Inácio Ferreira, assim como equipes de psicólogos ligados a Júlio de Queiroz, vão trabalhando toda a nossa casa mental nesse instante, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma asepsia intensa nesta região, fortalecendo desta maneira os pensamentos positivos, os pensamentos otimistas, fazendo com que os nossos olhos espirituais possam ser abertos nesse instante, enxergando desta maneira todas as oportunidades de crescimento espiritual que a vida oferta a cada um de nós. E assim, essa energia agora vai descendo até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório nesse instante é trabalhado. O ato de inspirar e expirar vai ficando mais harmônico, vai ficando mais tranquilo, assim como também todo o nosso aparelho fonador vai sendo trabalhado, trazendo um equilíbrio. As nossas cordas vocais também vão sendo ali trabalhadas. Essa faculdade que é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, essa faculdade que vai sendo trabalhada junto a nós, e por isso que tenhamos nesse instante a iniciativa e a força de vontade de trabalharmos sempre com palavras positivas, palavras amorosas, palavras que tragam a fraternidade, a solidariedade, que tragam a concórdia, que tenhamos o bem dizer na nossa vida. E essa energia desce agora e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde as equipes dos religiosos, das irmãs de Clara, das servas de Maria, das servas dos franciscanos, dos jesuítas, dos espíritos espíritas, essas equipes de religiosos que nesse instante se congregam e vão assim trabalhando todo o nosso campo emocional, permitindo assim o equilíbrio, permitindo com que o nosso coração possa ser habitado com bons sentimentos, sentimentos elevados, sentimentos que nós aprendemos junto do Evangelho de Jesus, que possamos assim cultivar esses bons sentimentos, para que tenhamos assim saúde emocional e saúde espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde ali é feita toda uma asepsia intensa nesta região, trabalhando todo o nosso aparelho gástrico intestinal, trabalhando todo o acúmulo de energia que porventura possa estar localizado ali, fazendo uma asepsia, fazendo uma limpeza intensa nesta região. Essa energia agora se concentra no nosso centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali todas essas energias protetoras, tanto do nosso sistema espiritual como orgânico de proteção, o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, vai sendo trabalhado ali, fortalecido de maneira bastante intensa nesse instante. E assim,
o centro de força genésico, na altura do nosso ventre. Ali vai sendo trabalhado, vai sendo reequilibrado pelas equipes de urologistas e ginecologistas ligados à doutora Carmen Braga. Então todo o nosso aparelho genésico nesse instante vai recebendo essas energias que vão equilibrando, assim como também as energias co-criadoras ali presentes são direcionadas para o bom, para o bem e para o belo. E essa energia desce nesse instante e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde as equipes do chinês ligados aos ortopedistas, acupunturistas, vão ali trabalhando toda a nossa coluna vertebral, todos os nossos membros inferiores e superiores. E nesse instante, então, toda essa energia agora nos circunda, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, trazendo assim essa harmonia energética, psíquica, emocional e física por completo. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nossos lares, vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo que essa luz adentre ao nosso lar e traga toda essa harmonia, essa paz, envolvendo também toda a nossa família, com um ambiente ali de tranquilidade, de paz, de serenidade. Vamos também mentalizando os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, que também essa mesma luz possa adentrar ali, trazendo tranquilidade, trazendo harmonia, trazendo serenidade, envolvendo também todos os nossos colegas que ali trabalham conosco, trazendo esse campo de cooperação e de harmonia. E ainda, aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um familiar, um amigo, pode ser um conhecido, que precisa nesse instante receber essa energia de luz, essa energia amorável, que possa essa energia, essa luz ir de encontro a esse nosso irmão, essa nossa irmã, que possa receber essa energia, cuidando assim do seu equilíbrio psíquico e emocional. Mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, que possa também receber essa energia de amor e que desta maneira novos propósitos possam se descortinar para a sua jornada evolutiva em direção a Deus. E voltando com o nosso pensamento aqui no nosso salão, nós agradecemos a Jesus, agradecemos aos mentores desta casa bendita, Dr. Bezerra de Menezes e Professor Eurípides Barçanufo. Agradecemos a todas essas equipes espirituais por todo esse lenitivo que recebemos, por toda essa carga energética de amor e de paz que todos nós recebemos na noite de hoje, lembrando sempre de cultivarmos a fé e a esperança em nossos corações, para que possamos ter forças para continuar a nossa jornada evolutiva, lembrando-se sempre de que todos nós somos amparados em todos os instantes de nossas vidas por Deus, esse nosso Pai, que é infinitamente bom, justo, mas acima de tudo, é infinitamente misericordioso.
E agora, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. E que possamos assim, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso meigo Rabi, aos irmãos caravaneiros da Seara do Cristo, para a fluidificação das nossas águas. Que possamos nesse momento mentalizar uma linda flor. Essa flor que hoje na Terra foi assim tão visualizada na internet e todas essas coisas, que é o lírio São José. Que esse lírio possa ser envolvido com todas as energias que todos nós estamos necessitados e que serão levados para os planos espirituais, onde será feito toda a fluidificação das nossas águas, e assim agradecendo esses caravaneiros da fluidificação das águas, aos nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, os irmãos cientistas que lá se encontram, os químicos, os biólogos, os físicos, os homeopatas, que retiram dessa energia dessa flor, desse lindo lírio, transformando em medicação para todos os vasilhames que aqui se encontram, para levar também aos vasilhames dos nossos lares, aos filtros, levarem também ao leito de um enfermo, a um irmão necessitado, a um irmão morador de rua, aonde um ser neste planeta, neste momento, possa receber a energia desse lírio que vem das alturas de José. Que o nosso Mestre amado envolva todas essas águas em todos os lenitivos necessários a todos, e que possamos ser gratos a esses caravaneiros que com tanto amor cuidam das nossas águas e das águas desse planeta, chamado Planeta Terra. Que todos recebam e agradeçam ao nosso meigo Rabi e à sua equipe, e ao nosso amado José, nosso irmão José, São José, com o seu lírio da paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, aos nossos mentores, por mais esta noite em que cada um de nós foi tocado pelo magnetismo do amor, onde estaremos mais fortalecidos do que como chegamos. Como disse a palestra de hoje, vamos aceitar o convite ao bem, na prática da benevolência, nas mínimas coisas, como o nosso Mestre nos ensinou quando estava junto a nós. Que possamos voltar para os nossos lares, mais reabastecidos, com fé, coragem e confiança, em dias melhores, nos fortalecendo no estudo. Fonte de luz,
amor em Jesus.